Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a mais uma meditação do Santo Evangelho. Trago aqui a palavra de Deus para abençoar a sua vida e toda a sua família. Meditaremos hoje o Evangelho de São João, capítulo 11, versículos do 45 ao 56. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham vindo à casa de Maria, tendo visto o que ele fizera, creram nele. Mas alguns dirigiram-se aos fariseus e lhes disseram o que Jesus fizera. Então, os chefes dos sacerdotes e os fariseus reuniram um conselho e disseram: Que faremos? Esse homem realiza muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e os romanos virão, destruindo o nosso lugar santo e a nação. Um deles, porém, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: Vós não entendeis. Não compreendeis que é do vosso interesse que um só homem morra pelo povo e não pereça a nação toda? Não dizia isso por si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação, e não só pela nação, mas também para congregar na unidade todos os filhos de Deus dispersos. Então, a partir desse dia, resolveram matá-lo. Jesus, por isso, não andava em público entre os judeus, mas retirou-se para a região próxima do deserto, para a cidade chamada Efraim, e aí permaneceu com seus discípulos. Ora, a Páscoa dos judeus estava próxima, e muitos subiram do campo a Jerusalém antes da Páscoa, para se purificarem. Eles procuravam Jesus, e estando no templo diziam entre si: Que pensais? Virá ele à festa? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra nos mostra hoje Jesus que se vê numa necessidade de não mais andar em público, porque as perseguições estavam aumentando de tal forma que por um curto espaço de tempo Jesus precisou se retirar, porque ainda não havia chegado a sua hora. E o detalhe deste evangelho é que os judeus que contemplaram, visualizaram o milagre que Jesus realizara, que foi a ressurreição de Lázaro, que contemplaram tantos e tantos dos milagres que Jesus realizou, percebiam que o povo, cada vez mais, estavam crendo na pessoa de Jesus. Isso passou a incomodar. Isso começou a gerar um incômodo tão grande que eles chegaram a se reunir com os sumos sacerdotes, com o conselho dos mestres da lei, para pensar uma forma de matar Jesus, de eliminar Jesus. Queridos, a nossa vida, e principalmente a vida do cristão, que verdadeiramente busca estar próximo, ligado cada vez mais à pessoa de Cristo, vai compreender que vai pagar um preço. Esse preço ele vai ser e pode acontecer de diversas formas, mas o mais comum é a perseguição. E essa perseguição, ela pode se dar de diversas formas. Ela pode se dar muitas vezes dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. Isso pode se dar muitas vezes dentro do ciclo de amizades que você tem. A partir do momento em que você começa a revelar que você crê em Deus, que você é um cristão. E que, portanto, como cristão, você já não compactua dos velhos pensamentos, principalmente dos pensamentos do mundo, das ideologias. E quando você começa agora a colocar-se, posicionar-se como um verdadeiro cristão, um autêntico cristão, virá as consequências. Eu repito, essas consequências se dará, na grande maioria das vezes, em forma de perseguição. E essa perseguição ela pode se dar dentro do seu trabalho, ela pode se dar muitas vezes dentro do contexto da sua própria família e no contexto das suas amizades. Vejam que quando Jesus, no Evangelho de São João, capítulo 6, ele discursa sobre o pão da vida e ele vai dizer: aquele que não comer da minha carne,
aquele que não beber do meu sangue não terá a vida eterna. O Evangelho diz que a partir daquele momento, muitos deixaram de caminhar com Jesus, porque já não conseguiram suportar e nem tampouco compreender quão grande era aquele ensinamento. Portanto, começaram a ficar tristes com Jesus, se decepcionar com Jesus a ponto de não mais querer andar com ele. E, no entanto, Jesus não mudou o seu discurso para agradar um grupo, para agradar aquilo que nós muitas vezes conseguimos compreender de uma forma bem popular, sabe? Aquela patota, aquele grupinho fechado. Não, Jesus não mudou o seu discurso, porque o discurso dele não era dele, mas era do Pai. A verdade que ele pregava não era dele, mas era a verdade do Pai, que o Pai lhe revelou e que o Pai lhe enviou para cumprir. Portanto, Jesus cumpriu a missão até a risca, assumindo todas as consequências. E vejam, minha gente, a maior de todas essas consequências foi o fato de ele ter sido levado à morte, e morte de cruz. E, no entanto, ele foi obediente, como diz São Paulo, até a morte, e morte de cruz. Portanto, esse Evangelho nos ensina hoje que, diante das perseguições, nós também não devemos ter medo, mas nós devemos assumir aquilo que de fato somos e que fomos chamados para ser. Você é chamado a ser cada dia e cada vez mais discípulo de Cristo, filho amado de Deus. E, portanto, configure-se a Cristo e não ao mundo. Configure-se cada vez mais à imagem de Cristo, não à imagem do mundo, a ponto das pessoas olharem para você e reconhecer em você, sem mesmo você precisar dizer uma palavra, mas só pelo seu comportamento, só pelas suas atitudes, reconheçam que você é verdadeiramente um cristão. Seja um cristão não de falácia, mas seja um cristão de atitudes, de comportamento e, principalmente, um cristão que cada vez mais ama a Deus e busca configurar-se a Ele, tornando-se verdadeiramente sua imagem e semelhança. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.